Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao livro de Êxodo. Nós vamos continuar a partir do Êxodo 2:15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Então, no episódio passado, nós falamos do nascimento de Moisés e também da fuga que se dá em função dele ter matado um egípcio. Ele achou que matando o egípcio, ele ia ser o líder do povo. Então, não agradou nem o povo dele e nem tampouco Faraó, que o perseguiu e queria matá-lo. Então agora ele vai atravessar o deserto e ele chega nesse lugar aí. Quantos quilômetros ele atravessou aí, pastor? Ele está bem cansado porque ele atravessou aí o deserto, aproximadamente uns 500 quilômetros, e a gente não sabe de que forma que ele foi, se ele está indo a pé, se ele tem algum animal, ele não sabe, ele não diz nada. Mas mesmo assim, é uma viagem bem cansativa. E no verso 16 diz: Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. O interessante é que provavelmente isso já vinha acontecendo há algum tempo. Elas tiravam a água, enchiam o bebedouro para as ovelhas e esses pastores ficavam ali só esperando. Quando elas tinham feito serviço, então eles vinham e a expulsavam. Elas ficavam ali tendo que dar água depois, então isso atrasava muito o serviço delas. Elas eram filhas de um sacerdote. Você vê que Deus direciona Moisés para a casa de um homem de Deus e que ele chamava-se... Reuel. O que significa, irmão? Amigo de Deus. Então ele foi para a casa do amigo de Deus. Mas antes dele ir para a casa do amigo de Deus, o interessante é que quando ele vê esses homens, esses pastores expulsando as moças, ele tem um senso de justiça muito forte. Até porque ele vê o povo hebreu, sofrendo injustiça. E quando ele vê essas moças não conseguir se defender desses rapazes, então ele vai na direção e os ataca, afasta eles. Só que aí ele já não comete crime, porque ele veio esse período todo no deserto pensando em tudo aquilo que ele fez. Ele está pensando, ele chega aí e ele vem, numa situação bem esgotada fisicamente, emocionalmente, moralmente. Ele está de todas as formas estressado, esgotado, afligido, machucado, oprimido. E quando ele chega nesse lugar, que essas moças estão ali, ele as defende, isso foi um respiro novo para ele. Ele está numa situação difícil porque ele vem de todos esses acontecimentos que estão na cabeça dele. Ele foi rejeitado tanto por um lado como pelo outro, então ele está meio sem chão, E aqui então ele se encontra numa situação em que ele pode ajudar alguém. E parece que ele gosta, de ajudar as pessoas. Ele tem o mesmo princípio daqueles outros patriarcas que nós já falamos. Gosta de servir, ele não tem preguiça. E quando ele vai ao auxílio delas e dá água ao rebanho, ele ainda tira água, elas chegam cedo em casa. Então o pai acha isso estranho. Como que elas conseguiram estar ali tão cedo? Porque elas tinham uma luta todos os dias com esses pastores, que eram aproveitadores. Não queriam trabalhar e faziam as meninas catar água para eles. No verso 18 vai dizer isso. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel,
Este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Aí então, hein? O Reuel, ou Jetro, que é um também dos nomes dele. Reuel, que nós sabemos é o nome da clã dele, não é? Pode ser isso. E Jetro é o mais conhecido, como Moisés nos apresenta depois. E então, ele ficou muito admirado de saber que tinha um homem ido ali defender as filhas dele. Acho interessante também que não fala nada sobre a esposa dele. Fala apenas sobre as 7 filhas. E elas chegam cedo, ele estranha, como você falou. E elas falam que havia ali um egípcio que as defendeu. E no verso 20 ele pergunta a elas: onde está ele? Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Então ele abre as portas dele também, da casa dele, para receber esse homem que se mostrou, né, uma pessoa digna. Pelo menos ali Moisés está se mostrando assim, não gosta de injustiça. E aí ele o convidou para comer com eles, e não vai ficar só nisso, porque ele vai morar ali, e então o pai vai dar uma das suas filhas para ser esposa dele. É o que diz o verso 21. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Então, ele sai de uma situação onde ele se colocou com a sua força, 40 anos, estava cheio de vigor, tinha aprendido tudo do bom e do melhor, maneira de lutar, maneira de se defender, maneira de se impor da forma correta lá no Egito. E esse estado de autoridade que ele recebeu na sua casa paterna, inicial ali, né, egípcia, permitiu que ele saísse, se extrapolasse, se colocasse a mais, a ponto de tirar a vida de uma pessoa. Agora ele chega aqui, ele vai servir as filhas, vai servir esse sogro, vai ter uma família. Ele vai aprender a ser alguém de outra forma. Agora ele vai aprender, ao lado do amigo de Deus, a servir o Senhor, porque o sogro dele é uma pessoa, um sacerdote, e ele conhece a Deus, ele é um sacerdote de Deus. Por quê? Porque o pai dele também ele também é descendente de Abraão. O pai da família de Reuel é Abraão casado com Quetura. Então ele é da tribo aí da clã Madianitas, e Madian é um dos filhos de Abraão com Quetura. Então ele está no meio desse povo que já entende o que é o Deus vivo. Existe então um parentesco entre eles, né? Então aquela coisa de, como você explica sempre, que as coisas vão convergindo, as rodas estão girando, como é que chama? Que você fala. As engrenagens da aliança voltam a se movimentar. Então está se movimentando nessa esfera de levar ele para esse lugar que Deus quer. Agora ele vai receber um outro treinamento. Aquele do Egito acabou, não vai servir para nada. Serviu só para ele ganhar força, imposição, postura. Serviu naquele momento que ele estava lá. Agora, nesse momento que ele vai viver no deserto com o sogro e vai constituir uma família, ele precisa da sabedoria desse homem que tem 7 filhas. Sabe o que é conviver com 7 mulheres? Tem que ter muita paciência. Então, o sogro, tem muita paciência. Vai poder ensinar Moisés muito bem. Com certeza. Então a gente vê uma coisa interessante, que José sai de uma prisão para ser governador do Egito. E a gente vê aqui que Moisés saiu de uma posição de príncipe, praticamente. Ele é um da príncipe realeza. ali, ele saiu da realeza. para ser
nada aqui. Pastor de ovelhas. É nada por enquanto, porque ele não tem nenhuma atividade. Mas ele vai ser um pastor. Então você vê que aos olhos das pessoas ali da corte de Faraó, ele ali estava numa posição muito, muito bonita, muito boa. Mas essa posição é perdida. Então, vamos dizer assim, ele cai de uma posição, humanamente falando, privilegiada, para essa posição agora, nesse lugar remoto, um povo que vive no deserto, né? Lembre-se que quando José vai para lá, eles dão a terra de Gozém para eles criar o quê? Animais, serem pastores. Então, os hebreus eram conhecidos por serem pastores. Eles não sabiam fazer outra coisa. Foi isso que os filhos de Jacó falou para Faraó. Agora ele deixa a realeza, a casa, para aprender a ser pastor. Ele vai aprender com a esposa, com a família e com as ovelhas. Aquela questão que a gente falou de estar consigo mesmo, de estar observando. Ele vai observar o comportamento, aquelas que são mais rebeldes, as ovelhinhas mais rebeldes, as mais teimosas. Ele vai aprender tudo isso. Ele vai ter o momento dele com Deus, momento particular, sozinho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes, aos olhos do mundo, a pessoa parece estar numa posição muito privilegiada. Mas diante de Deus, aquilo não é nada. Não tem nada ainda. Ele não tinha nada. Toda aquela riqueza que ele adquiriu, toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento não o ajudou nada. Ele pensou que fazendo aquele gesto de aniquilar aquele opressor, ele ia ganhar a simpatia dos israelitas. E foi o contrário. Porque Deus falou para ele: não é assim que eu quero você. Não quero você violento. Não é dessa forma que eu vou te usar. Vamos lá para o deserto. Então o Senhor também leva a gente no deserto para a gente aprender. As lições do deserto são lições importantes, porque ali a gente aprende a viver só com o básico e a ter esse momento de reflexão, de meditação, de meditar sobre as coisas que nós estamos fazendo. E então Deus deixa ele ali para ele poder então começar a desenvolver a sua vida de comunhão com Deus. Tanto é que ele perde tudo isso. Ele já, aquela eloquência que ele tinha, aquela postura que ele tinha de falar, ele vai perder tudo. Ele vai agora adquirir uma outra vida aí e ele quer ficar desse jeito. Está gostando muito de ficar aí. Versículo 21, Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zipa. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Então, a gente vê novamente aqui, né, o hábito deles é darem o nome dos filhos ao momento que eles estão vivendo. Até que o nome Gerson não é um nome muito ruim para criança. Verso 23, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abrão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Aí então nós estamos vendo que quando Moisés sai de lá, a coisa piora. A coisa não melhora com a saída de Moisés. A coisa só piora. Porque esse rei morreu e o outro que vem continua fazendo a mesma coisa. Ele está... Porque morreu o anterior. E o que está aí está oprimindo do mesmo jeito. Pelo que mostra aí, morreu aquele rei que começou todo esse processo de escravidão do povo. Mas esse sucessor mantém também a mesma coisa. Ele mantém ali os israelitas e parece que pior ainda, porque no versículo 23 diz: muito tempo depois morreu o rei do Egito,
os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Então eles estão sofrendo muito, muito mais ainda do que no tempo que Moisés estava ali e que tudo isso começou. E a gente vê uma coisa no mundo espiritual, que esse clamor sobe até Deus. Ou seja, Deus está atento ao clamor do seu povo. Então, por isso que quando nós estamos no deserto ou estão passando dificuldade, que os israelitas agora aí mudou a situação deles. O Egito, que antes era uma casa acolhedora, passou a ser uma casa assustadora, porque eles estão sendo maltratados, não tem sossego, não tem para onde eles correrem. Então eles começam agora a clamar ao Deus, que é o Deus que levou eles até aí. E aí diz no versículo 24 que Deus ouviu o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E a gente pode ver esse lembrou-se. Gênesis 8:1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então esse Deus lembrou-se é porque aqui também Noé está numa situação, já teve o dilúvio, as águas estavam abaixando, ele está dentro da arca e eles queriam sair de lá. Então ele lembrou-se, né? É nesse sentido de Deus estar levando eles para o caminho deles. Ou seja, o Senhor fez um acordo com Noé de que queria colocar eles em um lugar seguro. Assim que abaixou as águas, então eles puderam sair. Então o Senhor lembrou-se de Noé e de todos os animais que estavam lá dentro. Vê como Deus se preocupou com todos, né? Não foi só com Noé e com a família dele, mas com todos os animais que estavam lá dentro. Que lindo, como nosso Deus é tremendo. Então agora também ele está falando que Deus se lembrou. Aí em Êxodo 6:5. Êxodo 6:5. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Então veja que o Senhor de novo se lembra da aliança. Por quê? Porque agora eles se puseram a clamar, eles puseram-se a buscar. Então, enquanto eles estavam usufruindo daquilo tudo, eles não clamavam, então Deus deixou eles ali. Quando a coisa ficou apertada, aí eles clamaram o Senhor vem em socorro deles. E essa aliança aí é a aliança abrâmica que ele faz ali em Gênesis 12, de 1 a 3. Depois vocês podem buscar essa referência. Também Gênesis 15, versículo 13 e 14. Então Deus, ele vai tirar o povo dessa situação. Vamos voltar para o nosso texto. Porque o povo o busca. E de todo o coração, eles estão aflitos, desesperados. Então agora eles têm um tempo para buscar a Deus. É bom que nós busquemos a Deus em todos os tempos. Quando nós estamos com tempo bom ou uma situação boa, nós estamos sempre com o Senhor. A gente tem dito sempre aqui que o relacionamento com Deus ele tem que ser diariamente. Você já começa seu dia orando a Deus, meditando na palavra de Deus, buscando a Deus. É um relacionamento, como a gente falou, entre duas pessoas que se amam, elas estão sempre conversando o dia inteiro. Não é só de vez em quando. Não é esperar ir até a igreja para poder falar com Deus. A gente fala com Deus todos os dias. E então, nesse momento que eles estão numa situação ainda mais difícil, é que eles vão também se lembrar de Deus. Deus lembrou-se deles, mas eles também se lembraram de Deus. Como a gente pode dizer, quando a situação se agrava, nossa busca a Deus se intensifica. É nesse sentido, né? Mesmo nós que buscamos sempre a Deus, quando surge um problema muito sério, essa busca se intensifica. Então é isso que eles estão fazendo aqui. O clamor deles é que eles estão intensificando a sua busca a Deus para que Deus possa intervir. Então, nesse momento,
Deus então abre, né, os seus ouvidos para eles e também dirige a sua atenção para eles. E agora então, o servo do Senhor está lá já há algum tempo. Aí a gente sabe que tudo aqui na Bíblia, os relatos são rápidos, né? Já passaram muitos anos e Deus, nós vamos ver isso no próximo episódio, e Deus então vai mandar chamar o seu servo. Mas aqui, o que nós percebemos nesse relato que nós lemos é que esse lugar onde ele encontra o seu sogro, onde ele encontra as filhas, né, do seu sogro, o poço, é um lugar de encontro. Então, a gente pode chamar aí de o poço dos encontros. Tem um lugar que a gente já leu nos episódios passados, que diz assim, que o primeiro que foi e chegou à beira de um poço foi o servo de Abraão. Quando ele vai buscar a esposa para Isaac. Gênesis 24, verso 10. Quando ele chega ali naquele lugar, nesse poço, ele faz uma oração e ele, assim que ele termina de fazer a oração, Rebeca aparece, porque a oração dele era exatamente que surgisse uma moça que desse água para ele beber quando ele pedisse e também desse água para os seus animais. Então veja que Deus está sempre falando e respondendo à oração dos seus servos, os patriarcas, não é? E aí então ele orou ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. E aí então ele vai pedir que a moça, que seja a moça certa para Isaac, faça essas coisas que eu falei, dê água para ele e dê água para os seus animais. E ele encontra. Outro também que chega no poço é Jacó. Quando Jacó está fugindo de Esaú, o que acontece, pastor? Ele vai para onde? Gênesis 29, 1. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Essa pedra estava impedindo que o poço fosse aberto. Os pastores estavam aí também esperando todos os pastores dos outros rebanhos chegarem para removerem a pedra. E no verso 10, quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Então ele estava indo buscar seu tio e ele encontra Raquel aí na beira desse poço também. Quando ele a vê, o amor da sua vida, o que ele faz? Ele remove a pedra e dá de beber às ovelhas do seu tio, para não dizer que ele deu de beber água às ovelhas de Raquel. Ele fala, as ovelhas do seu tio. Era do tio, mas quem estava ali era Raquel, seu grande amor. Outro encontro também no poço, que foi muito importante, que nós já falamos, nós já discutimos isso, está lá em João 4, que é Jesus chega cansado e ele passa por Samaria e senta-se à beira do poço. João 4, 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E nesse poço, então, meio-dia, está esperando que alguém chegue ali para dar de beber a ele. No verso 7, e nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E ela, no verso 9, diz, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E Jesus lhe respondeu no verso 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então, no versículo 11, ela também fala, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Como conseguir essa água viva? Então, aí Jesus vai revelar para ela. No verso 12, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu no verso 13, quem beber desta água terá sede outra vez,
E no verso 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Então aí o Senhor está falando. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Então aí Jesus está falando que a água que ele tinha para dar é outro tipo de água. É uma água que vem do céu, é a sua palavra. E aí então nós estamos vendo que Jesus também vai se revelar para ela. Verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e em verdade. Verso 20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou no verso 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E no verso 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Nesses poços que nós vimos, são poços de encontro. Moisés encontrou o amigo de Deus. Jacó encontrou seu grande amor. O servo encontrou a esposa para Isaac. E a mulher samaritana encontrou o Filho de Deus. Olha que lindo! Salvador do mundo. O Salvador, aquele que dá água viva, não é? E aquele que vem falar, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque ele tinha aprendido todos os deuses do Egito, ele tinha aprendido do Deus eterno, o Deus que levou os pais dele até aquele lugar. Mas aí, no deserto, com o sogro dele, ele vai aprender o verdadeiro Deus. Deus vai falar com ele. O Deus em espírito vai falar com ele. Ele vai conhecer o Deus em espírito. E aqui, o Deus está se revelando também para a mulher samaritana com essas palavras, que Deus é espírito e verdade, e o Senhor procura aqueles que o adorem. É muito mais que uma religião. É uma relação com o Deus Criador dos céus e da terra. Não adianta ter uma religião. Provavelmente, Moisés tinha estudado sobre muitas religiões, muitas divindades, mas é necessário conhecer o Deus vivo, aquele que cuida de nós e dos nossos caminhos, como ele falou, aquele rei, aquele que cuida de nós, aquele que nos criou, aquele que se entregou na cruz por nós, para que houvesse a reconciliação com o Pai. E todos eles estão cansados, ou fugindo de alguma coisa, ou procurando alguma coisa. Moisés está fugindo da sua vida que ele deixa no Egito. Jacó está fugindo do seu relacionamento com seu irmão. O servo está procurando uma esposa para Isaac. E a mulher samaritana está fugindo de si mesma porque ela já tinha 5 maridos. E aquele que ela estava não era dela. Então, ela quando encontra esse homem que mata essa sede que ela está na sua alma, assim como os outros também estavam sedentos de conhecer a Deus, de se livrarem da culpa, da angústia que sentiam, ela se sente tão feliz que ela foi chamar as outras pessoas para anunciar as boas novas. E todos esses que nós lemos agora aqui, que se encontraram diante de um poço que estava com uma situação muito ruim e buscaram o Senhor, eles encontraram a Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Então, o nosso Deus está falando hoje para nós que se você estiver diante de Deus agora, numa situação muito difícil, e você está sedento de uma resposta, sedento que Deus abra uma porta que está fechada, ou que Deus responda uma oração para uma cura de enfermidade, esse é o momento. Clame ao Senhor. Porque aqui diz que o povo clamou ao Senhor e o Senhor respondeu, se lembrou da aliança que tinha com eles. Então, nós também temos que estar clamando, Senhor, sair da nossa posição costumeira como crente. Nós ficamos acostumados a ler a Bíblia, acostumados a orar, acostumados a louvar a Deus. Nós temos que sair dessa situação costumeira e clamar a Deus, chorar mesmo na presença de Deus. E é o que nós vamos fazer agora, não é, pastor? Precisamos fazer é como os israelitas. Eles estão numa situação difícil e clamam a Deus. E o seu clamor chega até Deus, que diz então, agora eu vou tomar essa situação nas minhas mãos
e vou resolvê-la. Amém. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Êxodo 2:25 fala: Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Então também vai ver qual é a nossa situação se nós clamarmos. Amém. Amém? Então vamos clamar? Amém. A irmã ora. Amém. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, por essa passagem tão linda e por esses encontros que nós vimos nos poços. Cada um deles com uma necessidade, cada um deles fugindo de algum problema, mas todos com anseio e desejo e sede de Ti, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos e nos abençoa, nos dirige, cuida de nós. Cuida de todos que estão ouvindo esta mensagem, que estão ansiosos, sedentos, estão parados no poço com alguma aflição, fugindo de algo, querendo libertação de alguma coisa, com uma porta fechada, ou então com uma enfermidade. Senhor, este é o momento, olha para eles e os liberta pelo poderoso nome de Cristo Jesus, que encontrou com a mulher samaritana e se revelou a ela. Sim, ó Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Honras e glórias a ti, Senhor. Amém. Amém. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima. Quero me despedir dizendo: fiquem com Deus e até a próxima.